No vídeo de hoje eu trago 10 indicações de livros para ler nesse Halloween. Então chegou aquela época do ano que os trevosos, né, como eu, adoram, que é o Halloween, o mês de outubro, que a gente aproveita para fazer muitas leituras dark, né, e também assistir filmes e séries de terror, enfim, mergulhar aí nesse gênero que a gente tanto gosta. E não poderia deixar de trazer as minhas indicações, né, para esse Halloween de 2022. Tem outro vídeo aqui no canal em que eu indiquei outros livros, tem também um vídeo ranqueando as minhas leituras de terror, que tá um pouquinho antigo, mas dá para tirar algumas indicações também, mas trouxe aqui mais 10 livrinhos então. Eu confesso que nesse ano eu não fiz muitas leituras de terror, né, eu acho que a gravidez não me inspirou muito, né, em relação a isso, mas como eu já fiz bastante leituras do gênero, deu para fazer uma listinha e também tem alguns títulos aí novos, né, no meu repertório, apesar de não ter sido um gênero que eu mergulhei, nesse ano de 2022, mas vamos lá, né, para nossa listinha. Antes vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo e também vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube Namanita. Bom, então a minha primeira indicação é A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. Esse foi um livro que eu li em 2018 e na época eu não gostei muito. Eu acho que eu esperava que fosse realmente uma história sobre uma casa mal assombrada, né? E claro que ele é isso, né? É aquele clichê das pessoas indo visitar uma casa mal assombrada, passar alguns dias esperando por fenômenos paranormais e etc. Mas eu acho que ele vai muito além. Na época eu tava esperando algo mais, um terror mais óbvio, talvez, mais explícito, e não foi isso que eu encontrei no livro, e isso acabou contaminando, sim, a minha experiência. No ano passado, em outubro, inclusive, eu resolvi reler o livro porque eu gosto muito da série, né, a minha série favorita da vida é justamente The Haunting of Hill House, né, A Maldição da Residência Hill, e apesar das histórias serem um pouco diferentes, né, o Mike Flanagan, que é o criador da série, ele, na verdade, não fez uma adaptação, ele se inspirou na história da Shirley Jackson, trouxe alguns elementos aí para uma história nova, né, uma história diferente. A série tem muito do livro também, principalmente de maneiras mais implícitas, né? Então eu resolvi fazer essa releitura e eu gostei muito mais do livro. Não favoritei, não amei, né? Mas gostei muito mais do livro justamente porque eu já sabia o que esperar, né? Então aqui a gente tem sim essa atmosfera da casa mal assombrada, tem algumas manifestações, né, paranormais e tudo, não é que não tem, tem sim, mas eu acho ele um livro muito mais metafórico, muito mais reflexivo do que a gente talvez espere quando vê o título, quando lê a sinopse. É um livro que fala, na verdade, muito sobre saúde mental, né? E quem assistiu a série vai entender mais ou menos aqui como que pode funcionar essa questão, né? Esse aspecto dentro dessa história. Uma leitura que eu recomendo, porque tem essa atmosfera muito densa, assim. Eu acho que a minha sensação enquanto eu relia esse livro foi de estar sendo observada, né? Que eu acho que é uma coisa que também tem na série, porque tem aqueles fantasmas escondidos lá. Então, ele é um livro que a minha sensação é sempre de cantinho de olho, sabe? As coisas sempre acontecem ali nos arredores, nunca de maneira explícita, né? Então é uma leitura que eu recomendo, mas eu faço essa ressalva de que é um livro mais reflexivo, que traz essas metáforas, essas analogias, que não é um terror gore ou com cenas tão explícitas de terror, de fenômenos paranormais e etc. Eu acho que se você for ler sabendo disso, nessa vibe e esperando isso, pode dar muito certo. Então aqui a minha primeira recomendação de leitura para este mês de outubro. Depois tem um livro que eu gosto muito, que é o A Essência do Mal, do Luca D'Andrea, que é um autor italiano. E é um livro que eu já panfletei bastante aqui no canal, mas faz um tempo que eu não falo sobre ele. Esse livro aqui me chamou a atenção pelo título, né? A Essência do Mal, ele é uma edição de capa dura da Intrínseca. E eu demorei para fazer essa leitura porque eu tinha a sensação de que, sei lá, que eu não ia gostar ou que ia ser uma leitura demorada, enfim, demorei para pegar esse livro. E aí quando eu peguei, eu simplesmente não conseguia parar de ler. Nesse livro a gente acompanha um documentarista famoso, né, o Jeremiah Salinger. Ele se mudou para uma região remota da Itália, depois de sofrer um acidente, né, enquanto ele trabalhava em um documentário e ser o único sobrevivente, ele começa a acreditar que essa região é habitada pela besta, né, tá sob domínio da besta. Depois, durante um passeio com a filha dele, ele descobre que esse local foi o palco do massacre de 3 jovens que aconteceu já há 30 anos e continua sem solução. E aí ele mergulha, claro, nesse mistério, né, para desvendar aí esse caso. Gostei muito desse livro porque ele é um suspense muito bem construído, a gente realmente fica curioso para saber mais
sobre essa história, sobre esse massacre. Ele tem um terror psicológico muito forte também. Ele tem o lado do terror mais gore, mais sangrento, tem algumas cenas bem mais bem gráficas, assim, e ele ainda traz os dramas familiares, que é um tema que vocês sabem que eu gosto bastante e que eu acho que enriquece qualquer história. Então a Essência do Mal combina esses 4 elementos de uma maneira maravilhosa, né, criando essa trama que a gente não quer parar de ler, e por isso que foi uma surpresa realmente pra mim, né, porque eu achei um livro muito rico, um livro de certa forma muito profundo, não profundo assim, né, de a gente pensar na vida e fazer grandes reflexões, mas aprofundado, né? Acho que essa seria a palavra melhor, porque ele realmente traz essa questão das relações em família, tal, desses dramas, né? E como tudo isso acaba impactando, acaba se conectando às outras questões que estão ali rolando, tanto do caso, né, desse massacre, quanto do que está rolando aí no presente. Então, é um livro que eu vejo pouquíssima gente lendo, mas como eu falei, panfleto bastante, indico bastante, e ainda é um livro que sai do eixo Estados Unidos e Inglaterra, né? Para quem tem esse interesse aí, um autor italiano, uma história que se passa também na Itália, então não subestimem esse livro aqui, porque ele é bem legal e para quem gosta de terror, suspense, com certeza uma ótima pedida. Próximo da minha lista é um clássico, Iluminado. Não podia faltar King aqui nessa listinha, sempre trago um King nessa lista. Mas, enfim, o Iluminado, ele é um livro, eu acho que ele é um terror psicológico muito forte, né? A gente realmente entra ali na cabeça do Jack Torrance, no que tá acontecendo, no passado dele também, né? No background dele, no contexto, no que levou ele a esse momento em que a gente o conhece lá no Hotel Overlook. Mas também tem algumas cenas muito boas ali de terror mesmo, um terror mais gráfico ou um terror sobrenatural. Eu sempre falo que o Iluminado tem uma das cenas que mais me marcaram, assim, cenas de terror, né? Porque realmente me deixaram com medo, assim, com aquela sensação ruim, sabe? Que a gente que gosta de terror gosta de sentir, né? Porque, na verdade, o terror é sobre isso. E é uma cena, enfim, né? Claro que eu não vou falar qual é, mas é uma cena que realmente me marcou, que eu tenho ela muito clara na minha cabeça, assim, e que eu sempre vou lembrar, eu acho, quando eu pensar em livros de terror. Então, além de ter esse terror psicológico muito forte, eu acho que o Iluminado também tem essas cenas muito boas. Então, acaba se tornando um livro perfeito mesmo, né? Pra gente ler no Halloween. Uma coisa que eu sempre tenho que falar, né? Quando eu falo sobre o Iluminado, é sobre o filme. Eu sou do time que não gosta, né, da adaptação do Stanley Kubrick, o próprio King não gosta, sei que tem muitos fãs de King que também não gostam, sei que também tem aqueles que gostam e tá tudo certo, mas eu sempre falo isso porque às vezes a gente assistiu ao filme e acha que já conhece a história. Geralmente, em quase 100% dos casos o livro traz mais detalhes, claro, por ser um outro formato, né, e tudo mais, não é culpa do filme. Mas no caso do Iluminado, eu acho que realmente faltou uma boa parte da história ali, porque como o próprio King fala, e eu concordo muito, o Jack Torrance chega louco, né, no Overlook. E no livro, a gente acompanha justamente esse processo dele, essa batalha dele, essa luta dele contra essa loucura, contra a violência que existe dentro dele, contra essas frustrações, né, e por isso que no livro é muito importante a gente conhecer o passado do Jack, porque não justifica o que acontece, né, tudo o que vai acontecendo nessa história, mas contextualiza. A gente realmente começa a entender por que aquilo tá acontecendo, e eu acho que isso faltou no filme. Talvez não tivesse espaço, né, para tudo isso, mas realmente esse ponto que o King fala é muito real. O Jack já chega louco no Overlook, enquanto no livro a gente acompanha todo esse, entre aspas, passo a passo, né? E eu acho que esse é um dos pontos que realmente torna essa leitura muito rica, além dessas questões que eu falei de terror psicológico, de cenas de terror e tudo mais. Então é um livro que eu recomendo demais, sempre, mas especialmente para ler nesse mês de outubro. Minha próxima indicação é o meu novo queridinho do terror, né, que é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix, que eu também li em outubro do ano passado. E esse livro aqui, ele é muito gore, tá? Ele tem cenas bem gráficas, cenas até que dão nojo, então quem não gosta desse tipo de terror, né, é melhor passar longe, porque tem algumas cenas que dão realmente aquela aflição, sabe? Nojo mesmo, né? Essa é a palavra. Então já fica aqui o aviso. Mas ele não é só isso, ele também tem esse lado sobrenatural, porque afinal estamos falando de um exorcismo, né? Já está no título. E ele tem uma coisa que eu gostei muito, que eu gosto muito nas histórias de terror, seja em livro ou filme ou série, que é quando mistura novamente aí os dramas familiares ou as relações de amizade, de amor, enfim, quando tem essa mistura, né, do terror com esse outro elemento. Eu acho que o autor fez um ótimo trabalho aqui nesse ponto, porque a gente tem essa questão da amizade. Então a gente tem a Abby e a Gretchen, né? E a Abby faz de tudo que pode para salvar a melhor amiga dela dessa possessão, né? Realmente ela faz tudo, e ver essa amizade das duas
pessoas é algo muito especial. Também é um livro que foca no coming of age, né, no amadurecimento das duas, da relação delas. Por isso que o final acabou me surpreendendo e me emocionando demais, porque acabou sendo também muito mais uma história de amizade do que uma história de exorcismo, né, algo que talvez eu não estivesse esperando. E como eu sempre falo, quando eu falo sobre esse livro, que é difícil falar porque não quero dar spoiler, é um livro que fala muito sobre como as coisas que a gente ama são capazes de nos salvar, né? Talvez aqui traga numa metáfora, numa analogia, mas eu acho que é muito simples, muito fácil da gente trazer isso para nossa vida real, né? De como essas coisas acabam nos salvando em diferentes momentos, de diferentes formas. Então, isso é tudo que eu posso falar sobre esse livro, mas leiam porque é realmente maravilhoso em todos os sentidos, né? Tanto do terror quanto dessa mistura aí de elementos, de gêneros e de sensações. Próxima indicação é o Invasores de Corpos, do Jack Finney. Esse livro tem uma premissa muito interessante, né? Porque ele faz a gente imaginar um cenário ali em que as pessoas que a gente conhece, elas são quem a gente conhece, elas têm as lembranças, elas têm os trejeitos, elas são fisicamente as pessoas que a gente conhece, mas alguma coisa não bate e a gente sabe que essas pessoas na verdade não são quem elas parecem ser. E é isso que muitas pessoas estão relatando para o Dr. Miles, né, que é o médico ali da cidade. E no começo, é claro, que ele acha que pode ser um delírio coletivo, enfim, alguma coisa, né, que possa ser explicada de maneira científica, da forma que a gente conhece a ciência, né. E aí a história vai evoluindo, as coisas vão acontecendo e tal, e a gente vai acompanhando aí, né, o Dr. Miles tentando desvendar esse mistério aí que tá assolando essa cidade. Mas o que eu realmente gostei nesse livro, na verdade eu gostei da mistura, né? Mas o que me surpreendeu e o que fez com que esse livro ganhasse pontos comigo é que ele tem um lado existencial muito forte, né? Porque ao trazer aí essas pessoas que são elas, mas não são, o Jack Finney propõe uma reflexão sobre superficialidade, sobre alienação. Esse é um livro de 1955, então, né, já faz muito tempo que ele foi publicado, mas a gente consegue ainda se conectar, infelizmente, né, com essas questões, talvez cada vez mais, né, dessa alienação, dessa superficialidade que a gente vê nas pessoas, na gente mesmo, na sociedade, enfim. Então é uma crítica, é uma reflexão, né, que eu acho que é muito válida e que é isso, infelizmente a gente se conecta muito. Inclusive tem uma frase no livro que é a seguinte: às vezes acho que estamos extraindo toda a humanidade das nossas vidas, né, e isso em 1955, imagina o que o Jack Finney ia achar desse momento, né, que a gente vive. Então esse foi realmente o aspecto desse livro, né, que me conquistou. E claro, essa mistura, né, desse lado mais reflexivo, desse lado realmente da gente entrar quase numa crise existencial, combinado com o lado do terror, com o lado do suspense, porque a gente quer saber o que está acontecendo com essas pessoas, se é um delírio coletivo, se não é, e se não for, o que tá rolando nessa cidade, né, com essas pessoas que são elas, mas não são elas, né. Então é uma leitura muito fluida, assim, que eu gostei bastante. Ele é um livro pequeno, então a gente lê super rapidinho e faz a gente pensar também de uma maneira mais ampla nas formas de vida, né, que existem. A gente conhece várias aí, mas também acho que existem muitas que a gente não conhece, e eu acho que esse livro me fez pensar sobre isso também. Então é mais uma fortíssima recomendação aí sempre, e nesse mês de outubro, mais uma indicação aqui, Hell House, do Richard Matheson, mais um livro que traz aquela premissa, né, de um grupo de pessoas indo visitar uma casa mal-assombrada, passar uns dias lá, na esperança de viver fenômenos paranormais. Esse aqui é o livro para quem quer realmente uma história que foca nessa questão dos fenômenos paranormais, de fantasmas, de assombrações, de, enfim, episódios, né, sobrenaturais. Esse é o livro certo. Gostei desse livro, tem vídeo aqui no canal, mas algumas coisinhas me incomodaram. As personagens femininas dessa história realmente tem um papel ali que muitas vezes, né, não é tão legal, mas eu entendo. Ele é um livro também mais antigo, agora eu não vou lembrar o ano em que ele foi lançado, talvez seja 79, mas enfim, eu vou deixar a data aqui certinho. Uma época em que as personagens femininas, né, tinham realmente esse papel, infelizmente, principalmente no gênero de terror, então eu dou esse desconto, mas eu não posso deixar de fazer essa ressalva também. Então é isso, pra quem quer aquela história do grupo de pessoas indo visitar a casa mal assombrada, coisas estranhas acontecendo e tudo mais, esse aqui é o livro, é um clássico, né, do gênero e desse tipo aí de terror sobrenatural realmente. Então fica aqui mais uma indicação para vocês. Depois temos aqui Gótico Nordestino, do Cristiano Aguiar, que é um livro nacional de contos, super curtinho, tem uma proposta super legal. O que eu gostei muito nesse livro aqui é que o autor passeia por várias vertentes do terror, né, então tem esse título de Gótico Nordestino, e eu acho que tem muito essa mistura realmente do gótico com referências, né, nordestinas, inclusive do folclore, então isso eu achei muito legal. Mas como eu disse, ele passeia aí
por vários subgêneros, né, do terror. Então tem cenários apocalípticos, tem cenários distópicos, tem sobrenatural, tem um terror mais gore também, tem de tudo um pouquinho. Tem até um conto que fala sobre a pandemia, né, de Covid, então achei interessante porque, né, a gente ainda tá meio vivendo essa situação. Esse tema já chegou na literatura, então é interessante quando a gente vê, porque é uma situação aí que a gente viveu, que a gente está vivendo de certa forma, e que é muito fresca na nossa cabeça, né? Então acho que rola uma identificação, uma conexão com as histórias que falam sobre a pandemia de Covid-19. Então assim, é um livro que não dá pra falar muito, porque são vários contos, né? São contos curtos, então não tem o que falar muito assim, né? Sem entregar demais, mas eu acho que realmente o ponto forte de Gótico Nordestino é essa mistura, né, de referências e também essa questão que eu falei dele passear por vários subgêneros do terror, mas sempre trazendo aí um toque de originalidade, né? Foi muito legal fazer essa leitura e eu espero que vocês gostem. Aí temos mais um King, que eu li esse ano, que é Jogo Perigoso, que é um livro que é um terror psicológico, né, que traz uma situação ali de confinamento. O livro inteiro acompanha a Jessie presa na cama, né, algemada na cama, sem poder sair, sem poder comer, sem poder beber água, enfim. Então ele é aflitivo já por causa disso, mas ele também traz outras questões, né, inclusive tem gatilho de abuso sexual, então já fica o aviso aqui para quem é sensível a esse tema. É um livro bem pesado, assim, acho que é um dos mais tensos do King, que eu li pelo menos, né, fiquei realmente impactada com essa história. Todo mundo que lê comenta justamente isso, porque ele realmente é um livro muito gráfico, né, tem cenas gráficas também, então ele tem essa mistura, né, do terror psicológico com o terror gore, acho que a gente pode colocar assim por conta dessas cenas gráficas que eu falei, de violência e tudo mais, mas aqui a gente tem sempre, como sempre, o King trazendo os terrores da vida real para suas histórias, né, então a gente tem esse lado um pouco mais fantasioso, talvez, mas a gente também tem um lado muito real, que é como eu falei sobre essa questão do abuso, e é interessante a forma como o autor insere isso na história de uma maneira bem original e também de uma forma que faz a gente pensar sobre esse assunto, né, sobre culpabilização da vítima, sobre como fica a cabeça de uma mulher, uma pessoa que passa por essa situação. Então eu gostei bastante desse livro, apesar dele ser super pesado, fica aí esse aviso, né, sobre gatilhos, mas para quem tá procurando um terror aí, um livro realmente denso e tenso, né, Jogo Perigoso é uma boa aposta. Minha próxima indicação é Garotas em Chamas, da C.J. Tudor. Bom, eu já falei várias vezes aqui no canal sobre a minha relação com a C.J., mas faz um tempo que eu não falo sobre ela, então vou repetir a minha pequena história com a autora. Eu comecei lendo O Homem de Giz, né, que todo mundo fala que é parecido com It, realmente é. Depois eu li O Que Aconteceu com Annie, que eu não gostei porque eu achei muito parecido com outro livro do King. Esse realmente eu achei, assim, parecido demais. Aí eu li As Outras Pessoas, que eu gostei, não amei, mas eu gostei, achei pelo menos que era algo mais original. E aí eu li Garotas em Chamas, que eu achei que a C.J. realmente conseguiu acertar em cheio em vários aspectos. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre esses 4 livros e principalmente sobre Garotas em Chamas, então vou deixar aqui para quem quiser assistir. Mas o que eu gostei em Garotas em Chamas é justamente que nesse livro a C.J. Tudor mistura suspense com cenas gráficas, com cenas fantasmagóricas também. Acho que ela também traz esse lado bem forte, assim, uma coisa sobrenatural, de realmente deixar a gente com aquela aflição que a gente gosta, e traz ainda algumas reflexões, né, porque nesse livro a gente acompanha uma vigária, a Jack Brooks. Com ela, a autora acaba propondo aí algumas reflexões sobre religião, sobre fé também, que eu achei bem interessante, dá pra gente viajar aí um pouquinho, também fala um pouco, mostra, né, algumas situações de machismo e tal. Então é uma leitura bem atual, né, um livro bem atual, que traz esses temas pertinentes, faz a gente pensar também, mas ao mesmo tempo entretém com esse mistério, com algumas reviravoltas, né, com algumas surpresas, o suspense e essa questão aí do terror, tanto dessa coisa mais gráfica, quanto desse toque sobrenatural realmente de ser fantasmagórico, né, então acho que a C.J. realmente acertou em Garotas em Chamas, acho que o resultado foi ótimo e é o livro dela que eu mais gosto, né, e que eu recomendo aí para esse mês de outubro. E por fim nós temos O Silêncio dos Inocentes, que é um clássico, né, desse gênero de terror, tanto na literatura quanto no cinema, e ele é um livro que mistura, né, o terror com um romance policial, com um suspense. Eu acho que sempre uma mistura, quase sempre, né, uma mistura que funciona muito bem, e uma combinação que o Thomas Harris fez da melhor maneira possível, né. Esse livro, ele traz o Hannibal Lecter, que é um dos vilões mais icônicos, assim, eu acho, tanto da literatura quanto do cinema de terror, né. No cinema ele foi interpretado pelo Anthony Hopkins, acho que de uma forma
brilhante, o ator realmente soube captar muito bem a vibe, né, desse personagem. E esse livro é interessante porque ele faz a gente realmente entrar, né, na mente do Hannibal e ao mesmo tempo o Hannibal entrar na nossa mente. Porque pra quem não conhece a história, né, em O Silêncio dos Inocentes a gente acompanha a Clarice Starling, que é uma agente do FBI, e ela tá em busca aí do serial killer que assassinou já mais de 5 mulheres, né, pelo menos 5 mulheres. E para tentar entender a mente desse assassino e encontrá-lo, ela vai conhecer, né, vai conversar com o Hannibal. E as melhores partes do livro são justamente os diálogos entre esses dois personagens, que eu acho que falta um pouco no filme. Eu gosto do filme, mas eu acho que falta um pouco desses diálogos, dessas interações entre a Clarice e o Hannibal, né? Porque ele é realmente um vilão muito inteligente, muito refinado também. Então, essas conversas que eles têm são muito interessantes, são muito bem escritas e eu acho que é o ponto alto do livro. Mas ele também tem esse lado do romance policial, né? Porque querendo ou não, a gente tá acompanhando ali uma investigação e no final ele fica bem frenético, assim, várias coisas vão acontecendo, reviravoltas, revelações e a gente no meio daquilo tudo, então ele fica praticamente um thriller. Então eu acho que ele é um terror meio psicológico, né? Porque tem essa coisa do Hannibal e tal, com esse lado do romance policial, com esse lado do thriller. E tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu não sabia, que eu não tava esperando, né? Que é o fato do Thomas Harris abordar também o machismo. Mostra ali a Clarice nesse ambiente, né, de trabalho muito masculino, ela tendo que se provar simplesmente por ser mulher. E esse é um livro de 1988, né? Então nessa época não se falava muito sobre isso não era nem visto, eu acho, hoje que a gente fala sobre essa questão. Esse é um ponto que, assim, não faz tanta diferença dentro da história, dentro da trama, mas me chamou muito a atenção e foi um ponto super positivo. É uma leitura que eu recomendo bastante, principalmente para quem não quer entrar tanto no terror, quer ficar mais nesse lado do suspense, do thriller, né? Que eu também adoro, mas enfim, mas também tem um lado assim mais de terrorzinho, né? Um lado mais dark, mais sombrio, que vem com esse personagem aí tão célebre, né? Que é o Hannibal Lecter. Então, essas foram as minhas indicações para vocês lerem nesse mês de outubro. Quero saber se vocês já leram algum desses livros ou se vocês têm vontade de ler. Quero saber o que vocês pretendem ler nesse Halloween e também o que vocês indicam, né? De leituras de terror, pode ser suspense, pode ser thriller também. Deixem aí nos comentários pra gente trocar indicações. Então, eu já vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.